Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil. Foi. Boa noite a todos, aos colegas, ao pessoal que está em casa. Espero que vocês tenham tido uma excelente semana. E vamos dar início a mais uma sessão da Câmara dos Vereadores de Caconde. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 26ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura, em 19 de setembro de 2022. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Spolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Isabela Framino de Paiva. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silfer Fogo Maguim. Presente. Sandra Aparecido Martins. Presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Obrigado, Sandro. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Através do ofício 288 de 2022, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei 045, que dispõe sobre a reestruturação da política municipal de turismo e aprova o Plano Diretor de Turismo de Caconde, revisão 2021. Justificativa. Senhor Presidente, nobres edis, encaminha-se o projeto de lei visando autorização legislativa de aprovação do Plano Diretor de Turismo, que foi revisto em 2021 e reestrutura a política municipal de turismo. Está previsto um novo ranqueamento entre instâncias e municípios de interesse turístico, e esse Plano Diretor de Turismo é condição sine qua non para o município de Caconde ser classificado como instância turística. Por essas razões, por se tratar de matéria de grande relevo social, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos senhores vereadores. Diante do exposto, exorto os nobres pares a votarem a favor da presente proposição. João Felipe Muniz Basílio, prefeito municipal. Caminho para as comissões de Justiça e Finanças. E já adianto para que as comissões se atentem para a questão de audiência pública e comissão do Contur, que eu acredito que não tenha passado. Então, o Plano Municipal de Turismo já tem essas duas observações que eu já passo para os colegas. Convite. Encontro regional com os municípios, uma iniciativa da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente. Pauta: as mudanças impostas pelo novo marco regulatório do saneamento e as propostas de alteração no programa Município Verde Azul. Com a participação de Paulo Delgado, coordenador do PMVA e chefe da assessoria parlamentar do CIMA. 23 de setembro, sexta-feira, a partir das 10 horas, no Espaço Cultural Ranieri Mazzilli, Praça Ranieri Mazzilli, 132, Antigo Cinema. Contamos com a sua participação. Instância Climática de Caconde, Governo do Estado de São Paulo. É necessária a confirmação de presença pelo e-mail gabinete@pmcaconde.sp.gov.br ou pelo telefone 19 WhatsApp até o dia 21/9. Prefeitura da Estância Climática de Caconde, Estado de São Paulo, edital de audiência pública, revisão do Plano Diretor de Turismo. A Estância Climática de Caconde, com sede na Rua Duque Caxias, 236, Centro,
CACOM de São Paulo, por meio deste edital, convida os munícipes interessados a participarem da audiência pública de apresentação da revisão do Plano Diretor de Turismo do município. A audiência pública acontecerá no dia 3 de novembro de 2021, quarta-feira, das 16 às 18 horas, no Espaço Cultural Ranieri Mazzilli, situado na Praça Ranieri Mazzilli, 130, CACOM de São Paulo. Durante a audiência, serão apresentadas as diretrizes, projetos, programas e ações definidas na revisão do Plano Diretor de Turismo do município de Caconde. Os participantes terão a oportunidade de apresentar sugestões, esclarecer dúvidas e propor melhorias para o desenvolvimento do turismo no município. Caconde, 21 de outubro de 2022, João Felipe Muniz Basílio, prefeito municipal. Mas vai ser no dia... Está 2021, Ian. Mas vai ser, então? 2022, né? Bom, então, como eu havia falado rapidamente, eu tinha comunicado, mas já foi o edital, então, portanto, convocando a revisão do Plano Diretor de Turismo, no dia 3 de novembro de 2022, às 16 horas, no Espaço Cultural Ranieri Mazzilli. Já comunico as comissões, me retrato aqui. Através do ofício 287 de 2022, o Executivo Municipal enviou resposta aos requerimentos 018, 021 e 025, todos de autoria da vereadora Isabela Flamínio de Paiva. Através do ofício 290, o Executivo Municipal enviou resposta ao requerimento 022, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguin. Através do ofício 61, o senhor prefeito encaminhou resposta ao requerimento 023 de 2022 do senhor vereador Richard Silva Ferfoglia Maguin, através do diretor de saúde, Geraldo Marques da Costa Filho. Através do requerimento 029, o vereador Edivaldo Elias Goulart solicita ao senhor prefeito que nos informe como se encontra o processo de instalação de câmeras de segurança em Caconde e em Barrânia. Caminho à Comissão de Justiça. Requerimento 030 de 2022, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguin, solicitando informações ao chefe do Executivo sobre a gestão da política municipal de assistência social. Caminho à Comissão de Justiça. Requerimento 031 de 2022, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguin, solicitando informações ao chefe do Executivo sobre a ajuda de custo do transporte de alunos residentes do município de Caconde e regularmente matriculados em outros municípios em instituições de ensino profissional de nível técnico e ensino superior nível de graduação. Lei Municipal 2554 de 2013 e Decreto 3.770 de 2022. Caminho à Comissão de Justiça. Indicação 089 de 2022, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguin, indicando ao chefe do Executivo que adote a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, como diretriz de políticas públicas em âmbito municipal e da outras providências. Indicação 090 de 2022, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguin, indicando ao chefe do Executivo a criação do programa Auxílio Atleta. Recebemos o requerimento 28 de 2022, de autoria do vereador Edivaldo Elias Goulart, requerendo ao senhor prefeito informações sobre possível atendimento à indicação 028 de 2022, que solicitou a mudança do local de atendimento de pacientes de Barrânia, da UBS para o Centro Administrativo, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Recebemos com parecer favorável da Comissão Especial o projeto de lei do Legislativo 014/2022, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguin e demais, que dispõe sobre alteração do nome de logradouro público de Rua Amazonas para a Rua Antônio Francisco dos Reis, o popular Coruja Locutor. Terminado o expediente. Obrigado, João. Eu me inscrevi no expediente para falar rapidamente sobre
as duas indicações que fiz na semana passada e a resposta do requerimento da saúde, que foi encaminhado pelo diretor nessa semana. Bom, sobre a indicação de semana passada, computo que seja algo relevante, porque ela era sobre a implementação da lei de hortas comunitárias, que a gente aprovou aqui no plenário no ano passado, e foi encaminhado e sancionado pelo Executivo, dentro de um contexto de pandemia, que a gente está se reformulando, as pessoas foram gravemente atingidas de maneira econômica e ficaram vulneráveis com relação à alimentação. Houve, de fato, desde então, um aumento na dificuldade das pessoas se alimentarem bem e adequadamente. E as hortas comunitárias, dentro de um contexto de uma cidade sustentável, de uma cidade verde, uma cidade inteligente, que investe em programas e políticas públicas de baixo custo, mas de alto impacto social e econômico para as pessoas, e também de conservação do espaço público, de convivência pública entre as pessoas, e também com a forte possibilidade de levar alimentação de qualidade para as famílias de Caconde, que, embora atendidas por alguns outros projetos, também do governo federal, tudo, mas em nível municipal a gente precisa praticar e aumentar essa proteção social através de algumas políticas públicas. Como disse, as hortas comunitárias são de alto teor de relevância, dado o baixo custo de investimento e o alto impacto social na vida das pessoas. Digo isso porque é uma das diretrizes do programa Verde e Azul, que está na diretriz de cidade sustentável, de cidade inteligente, e a gente ainda não conta com isso no município, embora pessoas particulares façam isso em casa, né? Mas a gente precisava apostar nisso como meio de educação, como meio de saúde e também de segurança alimentar para as pessoas. E mais, há a possibilidade de a gente fazer diversas parcerias, provocar que essas parcerias aconteçam no município, com o próprio sindicato, através do Senar, com o Instituto Federal, enfim, possibilidades não faltam. Eu acredito que a gente precisa apostar em algumas alternativas para que as pessoas mais vulneráveis do município sejam atendidas e participem dos próprios programas. As hortas são importantes por conta de tudo isso que eu já disse: saúde, a educação e a alimentação para as famílias que poderão aprender e participar da construção de uma cidade mais limpa e agradável. Portanto, encaminhei a indicação para que seja efetivada, regulamentada a legislação que a gente aprovou aqui, e, em pouco tempo, isso se torne uma política pública efetiva do município, e que a gente participe disso também e veja isso florescer na cidade. Então, a minha reivindicação, novamente, que a lei seja implementada e as hortas sejam praticadas no município como política pública municipal, certo? Inclusive porque espaços ociosos da cidade não faltam, tanto não faltam como a gente, inclusive, vai dispor de alguns deles daqui a um tempo. Então, tem outros ainda que estão ociosos, que a gente pode cuidar, limpar e florescer uma vida mais saudável aí para as pessoas, e que, sim, é possível ser implementado, dados os exemplos que existem, tanto no estado de São Paulo, como no Brasil todo. Outra coisa, sobre a infraestrutura verde, que eu enviei semana passada. Bom, o ano passado, eu já tinha encaminhado um requerimento para falar sobre a forma que foi feito o serviço lá no bairro São José, na limpeza do córrego, porque moradores ali do redor me ligou, né, fui comunicado que havia derrubada de árvore, as encostas, as margens do curso d'água estavam sendo desmatadas, se eu não estou usando o termo incorreto. Bom,
Qual que é a preocupação disso? Depois de um ano, tentei algumas informações com o requerimento, não foi respondido no requerimento, encaminhei à Casa de Agricultura, pouco foi comentado corretamente, enfim. E essa prática da tal da limpeza, ela tem acontecido nos outros cursos d'água da cidade, que muito me preocupa, dado que o município ele é atingido, ele tem seu grau de risco por conta das enchentes, que ela é provocada por conta da nossa opção de desenvolvimento da cidade de asfalto, e não ter uma compensação do lado verde. E isso é estudado, deveria ser como política pública no nosso município, ter áreas que a gente consiga absorver as águas da chuva, porque tragédias, embora causadas por uma questão natural, elas não são naturais quando você não permite o escoamento dessa água. Digo isso porque lá na Travessa Porto Alegre, no ato de limpeza, a margem do curso d'água está pelada. O mato foi tirado, não foi reposto nenhuma outra infraestrutura, uma grama, enfim, alguma coisa que absorva a água. E isso me preocupa muito por vários fatores. Vindo a chuva, aquela terra que está margeando o leito do rio irá para o fundo dele, causando o assoreamento do próprio rio. Ou seja, a manilha lá na frente irá, de novo, ser obstada e, por consequência, haverá, infelizmente, uma fatalidade, que é a enchente provocada por uma má gestão ambiental e urbana da cidade. Uma coisa é não ter dinheiro para a infraestrutura a longo prazo, ou a curto, no caso, mas outra coisa é a gente não ter uma preocupação com esse tipo de situação do município. Eu estou dizendo só de dois exemplos, que vocês passarem lá, vocês vão ver o curso d'água sem nenhuma grama, sem nenhuma mata, nada que absorva uma possível chuva que virá agora na nova estação. Digo isso com muita preocupação, digo isso porque sempre foi assim, digo isso que a gente precisa mudar o pensamento da cidade, porque é isso, um dos motivos que provocam as tragédias do município é uma péssima gestão ambiental. Péssima gestão ambiental, uma péssima gestão de infraestrutura urbana. Isso, eu falo isso com uma tristeza, não porque é isso que causa. Então, eu fiz uma indicação porque acredito que nas próximas prestações de serviços que serão feitas nesses cursos d'água do município, nas zonas verdes do município, que seja feita a reparação, que seja feita a conservação, porque são regras difíceis são regras duras que precisam ser observadas na hora de prestar os serviços. Que a gente consiga qualificar a prestação de serviço através de quadros técnicos ambientais, para que una o Departamento de Meio Ambiente dentro de uma política ambiental sustentável, correta, que beneficie a nossa cidade e compense junto ao Departamento de Obras, que é onde tem sido apostado nosso desenvolvimento, né? Então, a gente precisa ter um plano. Eu não vejo esses planos sendo aplicados há muito tempo, nunca vi isso. Então, é uma preocupação muito grande, já tirei algumas fotos, é inacreditável o trabalho que foi feito, não dá. E isso não é questão de servidor, isso é uma questão de diretor, de diretoria, de política pública de Estado. Então, o meu posicionamento é para que a gente tenha um pensamento amplo dessas situações. A gente não pode pensar a prazo curto, a gente precisa envolver o pensamento crítico da cidade, porque é lá na frente que vai estourar essas questões. Então, antecipo essas duas questões que muito me preocupam. Para finalizar, rapidamente, gestão da saúde. Já faz algumas sessões que eu venho apontando, com razão, a preocupação com relação às questões da saúde, por diversos motivos. Uma, por reclamação ou apontamento dos próprios usuários em toda a rede, inclusive também de funcionários da própria rede e da pesquisa que venho fazendo através de documentos e requerimentos
e própria conversa mesmo com o diretor de saúde. Então, digo com honestidade que estou fundamentado e amparado por documentos e conceitos do próprio SUS, que é dado e é universal para o Brasil todo. Então, não estou inventando nenhuma teoria de conspiração. Por que isso? Encaminhei um requerimento que faz uma pergunta sobre várias questões da gestão da saúde, tendo como base principal a atenção básica do município, porque, pessoal, a atenção básica ela foi feita para descentralizar o serviço da saúde. O que significa isso? Que a gente consiga, através de uma política pública, acessar os territórios do município. Então, a gente conseguiu colocar uma UBS lá do Redentor, a gente tem uma aqui no Santo Antônio, tem a Várzea Cristais, Barrânia, e a Luta, que tem uma implantação lá no bairro São José. E isso faz com que a gente previna possíveis doenças, faça com que os profissionais daquela atenção básica, que é uma unidade com vários multidisciplinar, tenham acesso à documentação, tenham acesso à vida pessoal das pessoas, das famílias que acessam. Enfim, ela conhece, de fato, se a pessoa está precisando ou não está precisando de um remédio, por exemplo. Conhece o jeito da pessoa, conhece o jeitinho da pessoa pedir, de esperar na fila, isso tudo. E por isso é importante ter uma equipe que ela dure uma gestão, dure duas gestões, porque ela vai conhecendo, vai acompanhando a histórico de vida da pessoa e o desenvolvimento propriamente dito dela. Então, a gente está evoluindo ainda nesse caminho, porque é recente as questões das UBS, mas a gente precisa avançar em vários sentidos. Um dos pontos é a questão da digitalização do eSUS, a gente implementar rapidamente isso. É algo que é inaceitável a gente não ter isso como política do município, que é o prontuário, as receitas, a documentação e toda a vida mesmo das famílias que participam estarão dentro desse sistema que ele vai se comunicar entre todas as UBSs do município e propriamente a rede de saúde. E, como eu já venho falando há muito tempo, isso, por que isso é importante? Além de dar segurança, facilita na hora de você conhecer a vida da pessoa. Se ela mudou de residência, por exemplo, você não precisa trazer um documento na mão, falar, olha, aqui está o prontuário. Não precisa disso, gente. A pessoa lá na UBS Redentor vai poder acessar esse documento com uma tranquilidade imensa. Então, a gente vai evitar um monte de problema. E, além disso, a gente vai ter bônus na saúde, porque você computando a vida das pessoas, o tratamento que está sendo feito, a gente aumenta os índices os objetivos, passa as metas, e essas metas, dentro do Ministério da Saúde, a gente consegue compensar e receber dinheiro. Então, é fundamental que a gente tenha essa organização. É o básico, porque a gente fala que não tem dinheiro, então, qualquer possibilidade que a gente possa angariar um pouco mais de fundos, a gente tem que apostar com imensa atenção. E depois, era uma dúvida, que era a questão da gestante, estava com problema esses dias, a gente correu atrás para falar sobre isso, com uma preocupação grande, que era o quê? Foi-me dito que não podia ser feito atendimento nas UBS. Na sessão passada, eu provei com documento, através do Ministério da Saúde, que é possível. Não só possível, é como política da própria UBS atender gestante. Porque se a gente atende gestante, a gente ganha bônus no final das contas. A gente coloca os dados no sistema, esses dados se transformam em dinheiro no final das contas. Então, a gente não descentralizar o atendimento da gestante e ficar acumulado apenas na casa da mulher, significa que a gente está, além de tudo, gerando uma fila imensa, gerando uma insegurança imensa para as pessoas que estão acessando, um serviço de muita qualidade, porque é muita gente para uma curta equipe que está sendo sobrecarregada por não estar sendo descentralizada para as UBS, que, como disse, elas são orientadas para que atendam as gestantes. Então, eu acho muito justo eu cobrar isso, nós cobrarmos isso, porque, se é possível fazer, por que a gente não faz? Então, que a gente está perdendo dinheiro, no final das contas, e, no final das contas, a gente está, talvez, arriscando até a vida das pessoas, por não gerar um atendimento de alta qualidade, por a gente não poder favorecer esse atendimento descentralizado na própria região e bairro de cada pessoa. E mais, eu perguntei, que é um assunto que precisa ser esclarecido e lutado e conquistado, que é o atendimento além do horário do expediente, ou seja, para depois que as pessoas estiverem em casa do trabalho, para que possam
tomar seu banho, se alimentar e poder encaminhar nas UBS, no atendimento médico, para que o pessoal da zona rural não precise acordar super cedo e possa encaminhar também depois do serviço para a cidade. Isso é possível. Existe um programa dentro do Ministério da Saúde que estende esse horário com a mesma equipe da UBS. No requerimento foi me dito que a Conde não pode fazer adesão a esse programa, porque teria que ter 3 equipes para fazer esse atendimento prolongado. Seriam 5 dias da semana, 60 horas na semana, atendendo das 8 horas da manhã até tarde da noite, até o limite de 60 horas. E foi me dito que não pode ser feito, porque a gente não tem o perfil para adesão ao programa. Eu não sei o que responder, porque na portaria que ele fundamenta, 397 de 2020, está bem claro lá os vários perfis de adesão. E tem um perfil que nós enquadramos perfeitamente, que é o perfil simplificado. E na própria portaria fala que os médicos ou os enfermeiros podem cumular o serviço, ou seja, eles podem trabalhar durante o dia e também durante a noite. E quem paga esse valor é o Ministério da Saúde. Então, ou seja, com o dinheiro do Ministério da Saúde, a gente vai pagar essa extensão do horário para a população, que vai poder acessar uma UBS com serviço básico de saúde, além do horário do expediente, à noite. Então, com dinheiro pago pelo Ministério da Saúde. E no requerimento foi me dito que não temos o perfil. Lá na própria portaria diz o contrário. Já é a segunda que me falam, e eu vou olhar nos documentos na portaria, e como é que fica isso? A população está perdendo com relação à gestão da saúde. E eu não posso ser omisso com relação a isso. Só vamos desculpar, é algo técnico, é algo que está escrito, portanto, torno público o que está escrito. E vou cobrar para que isso seja implementado, porque vai melhorar a saúde do município se a gente investir na organização das informações e também de todos os programas disponíveis. No final das contas, para finalizar, o requerimento trata-se de um monte de outras situações e todas elas questionáveis, inclusive com relação à qualidade versus quantidade. Foi dito que os médicos do posto de saúde são pagos o contrato é por quantidade, ou seja, tem um número de possíveis atendimentos diários, você faz o atendimento e pode ir embora, está dispensado. E o tempo e a qualidade do serviço, será que a gente não precisa ter algo pensando nisso, durante a extensão do dia de trabalho do posto de saúde, que é muito atendimento? Então é o seguinte, para finalizar, colegas, eu preciso do comprometimento, da participação dos colegas que me ajudem nessa causa, e que a gente questione e passe a limpo várias das questões que foram faladas aqui no requerimento, várias outras tantas que não foram colocadas, que a gente se reúna e pense numa forma de a gente tirar a limpo essas informações diretamente ao diretor de saúde, aqui na Casa dos Vereadores, porque isso é um assunto de saúde pública, de interesse de toda a população. Finalizo a minha fala no expediente. Não havendo, não, já usei. Agora, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido. A Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social se reunirá no final do expediente para a gente marcar a data da nossa reunião. Obrigado. Presidente, peço a palavra. Concedido. Comissão de Obras, hoje na matéria. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido. A Comissão de Justiça e Finanças vai se reunir no final da sessão também, para a gente determinar a data da próxima reunião. Certo. Hoje não temos inscritos na tribuna. Solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para a verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Spolini.
Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Isabela Flamin de Paiva. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silfer Fogo Maguim. Presente. Sandra Aparecido Martins, presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Na ordem do dia, teremos em única discussão e votação projeto de lei 028/2022 do Executivo, que dispõe sobre a instituição de zona de urbanização específica e da outras providências. Coloco em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedido. Tendo em vista que há pessoas do meu vínculo familiar que são interessadas nesse projeto, eu me declarei impedida para a comissão, para dar qualquer parecer, participar de qualquer reunião. Não participei de nenhuma reunião e não assinei nenhum parecer, e também me declaro impedida de discutir e de votar esse projeto. Obrigada. Então, a vereadora Isabela se declarou impedida para os atos do projeto de lei. Bom, o projeto veio para casa durante o recesso e passou pela discussão das comissões e também foi objeto de audiência pública com a participação dos interessados, menos do Poder Executivo, que é interessado. Mas passou, a gente tirou as dúvidas, encaminhamos os pareceres ao VESP, externo, parecer interno. Trata-se de transformando uma área da cidade, que é rural, particular, em uma zona urbana para um empreendimento de caráter fechado, condomínio fechado, que é baixo nível de impacto financeiro, na verdade nem quase não há para o município. Portanto, a preocupação maior da casa era a proteção do cofre público, e isso foi dado na própria proposta do projeto em si. Aí, as responsabilidades de fiscalização, de acompanhamento do projeto, está correto, cabe à Prefeitura e os órgãos de controle do Estado, o órgão ambiental, registral, o Ministério Público também, se for o caso, e a Câmara cabe o acompanhamento do cumprimento também desse empreendimento. O que cabe a mim falar é isso, presidir a audiência pública, tiramos as dúvidas, os colegas também participaram, fizeram as questões que eram no mesmo perfil de preocupação com os cofres públicos. É isso. Se alguém tiver mais alguma contribuição, antes de passar para a votação. Bom, então, passo à votação. Os favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia. Solicito ao diretor que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Para a ordem do dia da próxima sessão, teremos em única discussão e votação projeto de lei do Legislativo 014/2022, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim e demais, que dispõe sobre a alteração de nome de logradouro público de Rua Amazonas para a Rua Antônio Francisco dos Reis, o popular Coruja Locutor. Também teremos em única discussão e votação requerimento 028/2022, de autoria do vereador Edivaldo Elias Goulart, requerendo ao senhor prefeito informações sobre possível atendimento à indicação 028/2022, que solicitou a mudança do local de atendimento de pacientes de Barrânia, da UBS para o centro administrativo. É só, senhor. Obrigado, João. Por fim, concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Presidente, eu peço a palavra. Concedido. Senhor presidente, senhores vereadores,
Parabenizo ao senhor presidente pelas explicações. São válidas e, realmente, quanto à presença do chefe do Departamento de Saúde, nada mais justo que venha até esta casa esclarecer as dúvidas para que a gente possa, então, passar para a população o que é correto. Muitas pessoas nos indagam e a gente, às vezes, fica omisso na informação por falta de conhecimento nesta área. Então, fica aqui o meu aval, né, na presença do chefe do Departamento de Saúde para as explicações necessárias. Considerando ainda, senhor presidente, que Caconde foi privilegiada aí com o poupa-tempo, eu solicito a Vossa Excelência que encaminhe o ofício ao senhor prefeito municipal para que nos informe sobre o andamento para a instalação deste bem para a população. Já há tempos que a gente sabe que a prefeitura conseguiu, através do prefeito municipal, o qual parabenizo pela conquista, mas até hoje ainda não há notícia, assim, pelo menos nos jornais, ou até mesmo informações dos próprios diretores responsáveis, quanto à instalação desse aparelho que vai beneficiar a todos, né, as pessoas de Caconde, Parrânia e aqueles mesmo de outras cidades vizinhas que necessitam desse atendimento. Solicito também ao senhor presidente, e bem lembrado em suas explicações também, que seja encaminhado o ofício ao senhor prefeito municipal, para que nos informe também sobre o andamento, ou se há alguma possibilidade, algum projeto em andamento sobre a área da Travessa Porto Alegre, nos Cristais. E se ainda a prefeitura ainda está pagando o aluguel social. As pessoas reclamam, já há várias administrações passadas, é sempre o mesmo problema. Então, é necessário que haja essa informação também do chefe do Departamento de Obras, que fica já requerido também a Vossa Excelência, a presença aqui também, para que nos informe sobre esses andamentos, esses projetos, se há, ou se há alguma melhoria, porque logo, como Vossa Excelência mesmo disse, as estações, final de ano está aí, as chuvas são intensas e acontece a mesma coisa anos e anos. E a população sempre nos pergunta, sempre nos indagam, e ninguém dá uma resposta concreta. A verdade é que se outros prefeitos anteriores, o que eles passavam informação é que é uma obra muito cara. Eu não vejo assim tanta, vamos dizer assim, cara, uma obra que às vezes pode ser amenizada de uma maneira simples, mas que amenize o problema das pessoas ali, dos moradores, né? E a prefeitura, com isso, está perdendo também, pagando aluguel social já há vários anos, as pessoas querem voltar para o seu lugar, as casas abandonadas, está sendo ali usada talvez por usuários de drogas, né? Que a gente sabe que realmente estão usando essas casas que estão vazias, mas que a prefeitura tome alguma providência, sim, né, para a gente que possa esclarecer aos moradores do que pode ser feito, se há projeto em andamento, ou se há uma solução, pelo menos que amenize a situação. Parabenizo aos requerimentos dos nobres colegas, e é isso que tem que fazer, porque a gente precisa saber realmente as informações concretas do prefeito municipal, de seus assessores, e, mais uma vez, repito, senhor presidente, é necessário, sim, que haja a visita desses diretores mais ao lado do prefeito,
para que venham até esta casa, para que a gente possa fazer as perguntas, ficar mais atento do que está acontecendo e dar resposta concreta aos munícipes que tanto nos procuram. Obrigado, senhor presidente. Encaminho aí, então, os requerimentos e ofícios do colega Davi. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido. Queria hoje agradecer ao Departamento de Obras, pessoal aí das estradas, zona rural, a pessoa do Cristiano aí, que tem feito um belo trabalho aí, agradecer todas as vezes que a gente tem solicitado, tem nos atendido, e estão fazendo um excelente trabalho aí, que continue assim, que a nossa cidade só tenha a ganhar com isso. E também a gente vai fazer uma indicação aqui sobre, lá para o Departamento de Saúde, da troca dos funcionários da farmácia que foi feita. Foi trocado uns funcionários antigos, de carreira, que sabiam trabalhar, exercer as funções devidas, e foi colocados funcionários novos que não têm conhecimento sobre a área, não que sejam, não são, vou deixar bem claro aqui, que eles não são, não estou criticando as pessoas que lá estão, eu estou criticando o posicionamento que foi trocado, os funcionários, e já teve falhas aí, teve gente que tomou remédio errado aí uns dias, então eu acho que isso aí, eu não entendo, cada um sabe o que faz, né, como diretor, não estou aqui para julgá-lo, nem para, eu só queria saber e poder entender porque a troca desses funcionários que sabiam e tinham conhecimento de pleno trabalho, que estão ali faz tempo, e inclusive até a gente também vai fazer uma indicação, o senhor fez aí no requerimento, para estar digitalizando também as receitas, porque eles não entendem o que está escrito nas receitas, o que os médicos escrevem. Então, aí sendo digitalizado, porque eu sei que tem notebook nos consultórios, tem tudo, então o que custa imprimir a receita e já sair lá de dentro impressa, até facilita o trabalho de quem está lá na farmácia também para estar entregando, ou para quem está no laboratório também. Então, é isso que a gente está fazendo aí. E vou deixar aqui também, em nome da Comissão de Saúde, deixar o convite aqui para o diretor de saúde, para cá, nessa casa aqui, porque também eu não posso passar em branco sem falar nada, já que eu sou presidente da Comissão de Saúde. E também estamos fazendo uma indicação aqui para que a prefeitura contrate uma empresa ou faça um concurso para estar contratando os fiscais. Porque o que está acontecendo em Caconde? Está acontecendo, não sou contra o crescimento, não. Veja bem, vou deixar bem claro aqui, que às vezes a gente fala uma coisa e é distorcido lá fora, né? A gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. Está acontecendo várias e várias construções em volta da cidade e não está sendo feita a legalização disso. Isso vai gerar um transtorno enorme para a prefeitura novamente, como foi feito aqui no bairro aqui dos Cristais, ali no fundo ali. Então, a gente não pode deixar passar isso, fazer de conta que a gente não está vendo. Então, vai ser um transtorno, não é um transtorno só para uma pessoa, é um transtorno para a população da cidade inteira, porque, veja bem, ficou aí mais de 10 anos sem poder abrir um loteamento na cidade por causa de erros lá para trás. E está acontecendo de novo, e a gente fazer isso, porque aí fica sem água, sem rede de esgoto, sem guia, sem vários problemas. Aí vai cobrar IPTU, tem direito de ter água, esgoto, e a prefeitura vai fazer como isso? Já tem casos aí lá no Santo Expedito, tem um caso disso, que está lá um problema para resolver, tem que ser resolvido, e é mais um problema para a prefeitura. Então, a gente pede atenção, que a gente ou contrate uma empresa para fiscalizar isso, até regularizar, depois contrate, sei lá, fiscais, deixar bem claro isso que a gente está vendo e não pode fazer de conta que não está vendo. Inclusive, até em volta da represa está cheio de construção também, que nenhuma também deve estar tudo irregular também, e a gente vai fazendo de conta que não está vendo, ou passa despercebido, então não pode deixar isso acontecendo na cidade, não. E gostaria também de estar agradecendo a todos, que Deus abençoe a semana de todos, parabenizar o nosso presidente, que
Desejo muitas felicidades, muitas alegrias, muitas conquistas. Que Deus abençoe sempre imensamente. Parabéns, felicidade pelo dia de hoje, pelo seu aniversário. Muito obrigado. Ninguém? Bom, seguinte, eu agradeço aí os colegas, todos eles, todos vocês, ao pessoal que está em casa, agradeço a Ivani também, que mandou mensagem. Foi um ano, acho que acredito que tenha sido o ano mais difícil meu até hoje. Passei por bons bocados aí, mas estamos firme e forte para a gente fazer um bom final de ano e a gente consiga encaminhar aí a nossa legislatura de maneira correta, legal, a gente não saia com nenhum tipo de problema. Então, agradeço os colegas, a confiança e o trabalho. Só para falar rapidamente das indicações, que também fazem sentido com as outras indicações que eu tinha feito. E também, inclusive, dos colegas que tinham falado, o Sandro, da questão da fiscalização, e o Davi com relação aos diretores e o próprio através do Porto Alegre. A minha maior preocupação é com a gestão completa. Vocês têm notado que todas as secretarias, os departamentos, elas se interligam em algum ponto. Então, quando a gente está falando de política de saúde, ela afeta a questão da infraestrutura da cidade. Se a gente não traz uma água tratada para as casas das pessoas, consequentemente, elas terão problemas de saúde em casa que onerarão mais o cofre público no ponto da saúde. Então, são coisas relacionadas. A política ambiental está relacionada com a política urbana. Tudo que a gente faz na cidade, opta, ela está relacionada com alguma coisa, causa impactos. Se a gente não perceber isso, a gente não consegue fazer uma crítica razoável e que ela promova a evolução da cidade, promova a evolução e desenvolvimento do nosso debate, enriqueça mesmo o debate nosso, porque é disso que a gente precisa. A gente tem que pensar, não passa por passa, a gente tem que pensar todas as passas num conceito amplo, para que a gente consiga entender que a cidade tem pontos falhos. Por exemplo, a minha preocupação, quando falo lá da Travessa Porto Alegre, ela está ligada por um grande motivo. Esse ano, infelizmente, a gente comemora 10 anos da tragédia de 2012. Nada foi feito. 10 anos. A gente trabalha no município com um orçamento que chega a casa de 60 milhões por ano. Não foi reservado nenhum tostão. Ao longo de 10 anos, a gente já tinha resolvido os problemas, se a gente tivesse gestado a política do município, cada gestão nova, um pouquinho de cada vez, mas não foi feito. O que foi feito? Virou um monte de casas abandonadas, com um monte de risco, casos de polícia. Os moradores do bairro ficam amedrontados, porque não tem luz, a enchente continua acontecendo a despeito de qualquer outra coisa, a gestão ambiental é péssima na cidade, então ela não funciona, então a água vem e leva tudo, e as coisas parecem que andam iguais, sem nenhuma providência. Eu desconheço qualquer tipo de reunião com os moradores do bairro. Já fazem 2 anos, vão completar agora. Já conversei com eles e converso com eles sempre. E nada ainda saiu do papel. Isso me preocupa. A gente pensa numa resolução de problemas de uma maneira pontual e vamos fazer a obra agora. Mas não é assim. Se a gente não fizer uma gestão completa, e aos pouquinhos ir evoluindo, desprender da gestão de ficar no ponto do... Gente, eu não me atrapalhou aqui com o raciocínio, com o toque. É minha mãe. Então, vamos continuar. Só um momento, pessoal. Tocou o telefone. Deu certo? Bom, então, se a gente não desprender com relação à gestão, no sentido, a gente tem que pensar numa política permanente para a cidade, dependente do seu cargo, a gente não vai conseguir resolver os problemas da cidade. Se a gente for pensar de 4 em 4 anos só, essa cidade não sai do lugar. E o problema do Bequim vai continuar o mesmo, porque já faz 10 anos que ele não foi mexido. Não é possível que o que a gente arrecada, o que a gente constrói, o que a gente busca, não dê para planejar a cidade há tempos
né? 10 anos, 10 anos, 10 anos. Vamos resolver uns pouquinho. Desabita uma casa, desabita 2 casas, 3 casas, e vamos fazendo isso até o final de uma gestão. Resolveu 10 casas, já está bom. Depois, na outra gestão, o prefeito vai ter que continuar, porque não tem como ficar parado uma gestão dessa. Então, a cobrança ele é muito honesta, porque faz 10 anos que isso está parado. 10 anos que eles não sabem o que fazer. Entrou o prefeito, saiu o prefeito, cada um falou uma coisa, e cada coisa que foi falada, nada foi feito. E a minha preocupação está no modo completo geral. Saindo dali, como não houve nenhuma política, e até agora não houve política, envolve plano municipal de assistência social. Está inserido, mais uma pasta inserida dentro do contexto todo. Porque quem paga o aluguel, aluguel social é a pasta da assistência social. Então, ou veja que estamos falando das mesmas situações. Eu participei do congresso ano passado, discutiu-se várias coisas, foi muito legal, foi muito rico. E depois que você faz o congresso, a consequência é que aquilo vira um plano com os dados, as metas da gestão pública e para a cidade, das políticas que serão implementadas durante o curso de uma gestão. Depois de um ano da conferência que foi feita ano passado, a gente não teve conhecimento do Plano Municipal de Assistência Social. As políticas são feitas, mas quais políticas são feitas, como são feitas, qual que é a meta até o final da gestão. A gente precisa ter conhecimento dos dados e, para isso, precisa de ter o plano municipal, e a gente precisa ter esse conhecimento, porque só com o plano municipal em mãos, e ele é existente, que ele é obrigatório, inclusive, para a existência e repasses do governo federal, a existência do Conselho, do Fundo e do plano Municipal de Assistência Social. Então, o requerimento é para que a gente seja encaminhado o plano municipal, para a gente acompanhar e fiscalizar as ações da assistência social, que ela é a base de proteção de direitos e de situações de promoção das pessoas do município, e isso precisa ser esclarecido, ser transparente, para que todos tenham conhecimento, principalmente os vereadores, para que possam acompanhar as despesas e os investimentos desta área que, se a gente olhar para o orçamento, é uma área relevante dentro do quadro do município, que são milhões. Educação, mandei também um requerimento, vai para a votação para os colegas, sobre transporte. A discussão do orçamento está na casa. Como houve de maneira indevida, não concordo até hoje, não concordarei com o corte e interrupção do pagamento do transporte escolar da molecada que viaja para a faculdade e curso técnico, porque o dinheiro foi travado na educação e mandado para a assistência social para comprar uniforme. Falta de planejamento, que se tivesse planejado dentro do plano de assistência social, não teria esse problema e não teria esse corte dos meninos. Por que eu estou perguntando? Eu quero saber quantas pessoas estão recebendo hoje e quais os valores cada um recebe, porque são 3 níveis de recebimento a partir de viagens. Então, eu quero saber os números para a gente olhar para o orçamento e verificar a relação usuários e relação orçamento. Uma pergunta tranquila. E também a fonte de recurso. Sei que é pago com recurso municipal, mas eu quero saber qual que é a fonte, qual que é o recurso, ISS, PTU, qual que é a maior fonte, para a gente ter uma ideia de despesa em relação à receita, de investimento e a possibilidade disso ser investido. Auxílio atleta, os colegas, Isabela e Sandro, tinham encaminhado no primeiro semestre uma indicação muito inteligente, que era o pedido de pagamento de ajuda de custo para os atletas do município. Isso é feito, e corroboro com vocês com essa indicação. O que não é feito é regulamentação desse pagamento. Por que eu digo isso? Minha preocupação é a questão da isonomia, a questão da transparência, a questão de mais gente participando, e que a gente possa ajudar diversas modalidades e diversos clubes do município em si. Que esses dias eu estava circulando, um rapaz de algum time falou, olha, eu preciso de ajuda também para a gente viajar e tal, e a gente não tem essa ajuda, a gente só está entre nós, faz uma vaquinha ou outra para a gente poder viajar. Eu falei, não, faz sentido. Fui pesquisar, os colegas já tinham feito a indicação do pagamento. O que a gente está propondo agora é a regulamentação dessa modalidade de pagamento, que está denominada como auxílio atleta, mas que isso seja regulamentado, crie regras, que a gente consiga dar visibilidade e transparência no ato de pagamento, para a gente não ter o problema
de ser pago para um e não ser pago para outro, a gente não ter o contraditório disso, saber por que não foi pago para essa pessoa. Então, é uma ideia mais de dar organização para um baita de um programa que pode ajudar diversas pessoas, homens, mulheres, meninos, meninas, que praticam diversas modalidades no município. Portanto, uma sugestão que dá visibilidade e transparência para a política municipal de esportes. Por fim, encaminho para o prefeito algo que a casa tem que se adequar, está se adequando, que é a Agenda 2030 é uma lei que, de fato, o Ministério Público e o Tribunal de Contas têm cobrado, que a gente se organize para essa agenda, que é uma questão nova e tal. A gente precisa colocar isso dentro da casa. E caminho para o prefeito, que também precisa se regular com relação a isso. Então, mais uma sugestão para a gente se adeque a esse novo formato de verificação das contas do gestor público. Convido aos colegas no site do Tribunal de Contas, lá tem os indicadores do Agenda 2030, que ela relaciona com o IGM, que é os índices de políticas públicas do Tribunal de Contas. Ali tem os gráficos, tudo certinho, que é onde consegue entender se a política pública do município ela foi bem feita ou mal feita. Digo isso porque a gente, até um tempo atrás, tinha a letra B, caímos para a letra C rapidamente, e estamos lá tentando buscar e nos reerguer. Então, são essas indicações e requerimentos para o Executivo. De novo, agradeço a todos os colegas, agradeço aos diretores, ao João, ao Lei, Maiara, Bruno, tia, tio, todo mundo que participa aqui, da compreensão e de todo o carinho que vocês têm, que a gente tem tentado, de fato, encaminhar grandes questões aqui do município e também da própria casa, e sem a ajuda dos colegas, sem a compreensão dos colegas, a gente não teria sido possível a gente caminhar como tem caminhado. Então, agradeço mesmo a todos, que a gente possa continuar trabalhando para a Caconde. Então, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.